Fala, gigantes! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou o criador aqui do Rota Estratégica e eu criei esse canal para ajudar vocês a realmente se inspirar a estudar para concursos públicos, uma vez que concursos públicos mudou a minha vida, pessoal. Eu falo sempre aqui, quem conhece a minha história, concurso público tem a força de mudar a sua vida. Eu, por meio do concurso público, consegui atingir patamares sociais que eu nunca imaginei que eu ia atingir, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma situação financeira ruim, a gente tem até dificuldade de imaginar, né? Como seria a gente ganhando determinado valor. E por meio do concurso público, eu consegui realmente quebrar esse patamar social muito grande que existia entre o que eu ganhava anteriormente, né, de eu ser servidor público, do que eu ganho agora. Então eu tenho certeza que o concurso público ele tem o poder de mudar a sua vida. Basta você se esforçar, se dedicar, realmente ter um processo vencedor, que eu tenho certeza que você pode conseguir atingir objetivos aí que você nunca imaginou na sua vida. E quebrar essa barreira social entre você e o sucesso que você almeja e melhorar drasticamente a sua vida e a vida da sua família. Já se inscreva aí no canal, gigante, deixa seu like no vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é qual a prova mais difícil, né? A da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal? Eu sei que é um assunto polêmico. Dificuldade, na realidade, depende muito da pessoa, né? Muitas vezes um assunto que é difícil para mim pode não ser difícil para você. E um assunto que é difícil para o indivíduo A pode não ser para o indivíduo B. Então isso é muito relativo e muito subjetivo. Mas eu vou dar minha opinião pessoal aqui, né? E eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Até para mim saber mais ou menos qual prova vocês acham mais difícil. No final aqui do vídeo eu vou dar minha opinião certeira, tá? Vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Eu realmente falo qual que eu acho mais difícil. Então vamos lá. Temos que analisar isso, né, obviamente, de forma mais objetiva possível, né? É lógico que é difícil analisar as coisas de forma objetiva, visto que os aspectos, as pessoas são subjetivas, né? A dificuldade é subjetiva. No entanto, eu quero analisar isso pensando na maioria das pessoas, tá bom? Então, qual que é a dificuldade da maioria das pessoas, né, que fazem essa prova? Vamos analisar primeiro as provas, né? Quais matérias caem na Polícia Rodoviária Federal? Vamos lá, eu tô até com a lista aqui de matérias da Polícia Rodoviária Federal. As matérias que caem, pelo menos, obviamente, eu vou me basear no último edital que teve, né? Ó, primeira matéria, língua portuguesa com 20 questões, raciocínio lógico com 8 questões, informática com 6 questões, nós temos noções de física com 6 questões, ética do serviço público, geopolítica, as duas com 4 questões, história da PRF com 2 questões, noções de direito administrativo com 5 questões, legislação de trânsito com 40 questões de legislação de trânsito. Nós temos aí noções de direito constitucional com 5, direito processual penal com 4, noções de direito penal com 6, legislação especial com 5 e direitos humanos com 5. Essa é a prova da PRF, são 120 questões, né? Não é uma prova fácil. Redação do último concurso, a gente sabe, foi muito puxado, muito difícil. É uma prova extremamente complicada. Vamos lá para a Polícia Federal agora. Quais são as matérias da Polícia Federal? A gente tem português, tá? A gente tem raciocínio lógico, estatística, a gente tem noções de direito penal, noções de direito constitucional, noções de direitos humanos. A gente tem também na prova da Polícia Federal contabilidade e informática, né? E essa informática, como eu digo sempre aqui nos vídeos, é a tecnologia da informação, né? Nem é informática na realidade, é tecnologia da informação. Esse é o núcleo principal da Polícia Federal, né? Agora, analisando objetivamente, o que todo mundo tem mais dificuldade? A grande maioria das pessoas, a grande maioria do brasileiro tem dificuldade em relação à matéria, em relação ao aprendizado. Gente, eu não tenho dúvida. São as matérias que trabalham com exatas, né? Eu não tenho a mínima dúvida disso. Então, é física, é matemática, é raciocínio lógico, é estatística. Essas matérias, pessoal, são muito mais complicadas. A distância para você adquirir o conhecimento de uma estatística é muito mais distante do que você adquirir o conhecimento para um direito constitucional, para uma legislação de trânsito. Isso eu digo aqui com uma tranquilidade imensa, porque eu estudei essas matérias, pessoal. Eu sei o que eu estou falando.
E eu tenho certeza que se você for fazer uma pesquisa, grande maioria das pessoas, grande maioria tem muito mais dificuldade de aprender estatística do que direito penal. Muito mais dificuldade de aprender estatística do que, por exemplo, aprender uma legislação de trânsito. Muito mais, mas muito, essa é muito, tá? Aqui coloca muito. Muito mais dificuldade de aprender uma contabilidade do que legislação de trânsito, tá? Então, assim, analisando de forma direta, né? As matérias em si, somente as matérias, a prova da Polícia Federal é claramente, mas claramente mais difícil. Óbvio, pessoal, óbvio. Todas as provas são difíceis, porque a gente tá falando de concurso público, você tem concorrentes, óbvio, tudo é difícil. A Polícia Federal é difícil, a PRF também é difícil, tudo é difícil. Agora, qual que é a mais difícil, a que você mais vai ter dificuldade? Eu não tenho dúvida nenhuma. A prova da Polícia Federal é muito mais sofisticada do que a prova da PRF em termos de dificuldade, tá? Ah, Lucas, eu não concordo com você. Não concorda? Pega a prova de estatística da Polícia Federal lá, da vez passada, tá? 2021. Tenta resolver, meu querido. E você vai me dizer, né, o que eu tô falando. Mano, o que é aquilo? Eu já fiz cálculo 1, cálculo 2 ali, né? E assim, uma prova extremamente difícil. Você tinha que integrar, derivar, sabe? O peteco, confusa de lei, de entender. Até o que o examinador quer é difícil de entender ali, né? Então é uma prova muito sofisticada, assim, não tem comparação em relação a nível de dificuldade de aprender uma matéria daquele jeito lá. Estatística de aprender uma legislação qualquer, tá? Aprender legislação é muito mais fácil, Mas assim, é uma comparação assim, a distância ela é gigante, tá? É gigante. Então, analisando somente as matérias, claramente a Polícia Federal é mais difícil. Agora vamos analisar o seguinte: a distribuição das questões em relação às matérias. Por que isso é importante? Uai, simples. Porque eu posso ter estatística na prova da Polícia Federal e ter somente 2 questões de estatística. Aí já não é tão difícil assim, né? Se só tem 2 questões de estatística, eu abandono e pronto, né? A grande maioria da minha prova, por exemplo, é direito, é bem mais fácil, não é verdade? Então isso é muito importante, a distribuição, né? O quanto que eu vou ter que dar de importância para cada matéria. Vamos lá. Polícia Federal, contabilidade, que é uma das matérias, cara, uma das mais difíceis que eu já estudei. Ela é mais difícil porque você demora a entender. Depois que você entende é mais tranquilo, mas até você entender demora. Muita gente já desiste, porque é muito difícil de entender no início. Então, é uma matéria complicada de entender. Eu duvido quem no início achou contabilidade fácil. É uma matéria muito chatinha de você entender no início. Então vamos pegar aí, contabilidade. Quantas questões tem em contabilidade na Polícia Federal? 24 questões. Cara, é uma parte significativa da sua prova. Tá, Lucas, vamos pegar outra matéria. Essa aí é uma matéria isolada. Beleza, vamos pegar outra. Tecnologia da informação. 36 questões. Cara, 36! Cai Python, cai R, cai essas linguagens de programações pesadíssimas, cai API. Não, cai, cara, tudo ali de informática básica, cai naquele meio ali, cai rede de computadores, né? Cara, assim, é um gap de aprendizado muito grande, tá? Essas matérias. Contabilidade, tecnologia da informação e estatística. E estatística cai 10 questões. Então você vê que boa parte da prova da Polícia Federal, eu diria aqui que nessas matérias tem uns 65% a 70%, é só de matérias ligadas mais a exatas, né? Então é muito complicado esse nível de prova, né? Claramente é muito mais complicado, tá? Claramente é muito mais complicado. Agora, de repente, né, na PRF, por exemplo, cai física. Então vamos ver quantas questões de física, né, tem na PRF. Só tem 6 questões de física. E assim, é só 6 questões de física e na prova passada caiu muito conceito, não caiu muita conta. E a física que cai na PRF não é muito avançada não, tá? Não cai pontos avançados de física, cai ali pontos mais básicos da física. A realidade é essa, tá? Então, a matéria de estatística, por exemplo, é muito, mas muito mais complicado, tá? Muito mais complicado do que física, por exemplo. A física que cai, né, na PRF. É muito mais complicada a matéria de estatística, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Você vai ter, por exemplo, muito mais dificuldade de estudar estatística para a Polícia Federal do que estudar física para a PRF, tá bom? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos pegar uma matéria aqui que é comum nas duas. Português. Cara, português tem 20 questões,
né, na PRF e tem 26 questões na Polícia Federal. Ambas difíceis, né? E ambas com uma quantidade de questão razoável ali. Então, realmente, nas duas ali vai ser complicado, né? As duas você vai ter que estudar bastante, não vai ser fácil o português. É uma matéria que, geralmente, você faz uma bateria de questão, você acerta 80% quando você tá bem preparado, né? Se você for pegar uma bateria de questão de direito, cara, se você acertar abaixo de 90%, você tá mal, tá bom? Você tá mal. Direito você tem que acertar acima de 90% para você estar alto nível, né? E vamos pegar as matérias aqui, né, da PRF, que é a grande maioria da prova. 40 questão é só de trânsito. 40 questão só de trânsito. Pessoal, trânsito é uma matéria chata? É. É uma matéria difícil de aprender? Ah, dificilzinha. Mas, cara, é decorar, né? Não tem muito o que fazer. É decorar muita coisa ali, né? É a lógica, tem uma certa lógica e decorar muita coisa, né? Inclusive, eu acho que se você levar os manuais de trânsito para a prova, né? Leva o código, leva o CTB para a prova e leva também as resoluções. Cara, se você tiver tempo ilimitado para procurar, você vai acertar todas as questões de trânsito, provavelmente, tá? Provavelmente. Leva os livros de estatística para a prova da Polícia Federal. Se você nunca tiver visto aquilo, eu duvido. Você pode ter o tempo que você quiser, você não vai acertar nada. Você não vai acertar nada. Leva os livros de contabilidade inteirinhos para fazer a prova da Polícia Federal. Meu amigo, se você nunca tiver visto aquilo, seu percentual de acerto vai ser pequeno, muito pequeno. Leva os livros aí, né, de tecnologia da informação, de programação, para a prova da Polícia Federal. Meu amigo, isso não vai te ajudar em nada, quase. Isso não vai te ajudar em nada. Por quê? Cara, porque o gap de aprendizado é grande nessas matérias. É grande. Não adianta você ler aquilo ali de última hora. Não vai conseguir. Não vai. Vai dar ruim. Vai dar ruim se você fazer isso. Então, são matérias que exigem mais tempo, exigem mais esforço do aluno para serem aprendidas e tem um grande quantitativo de questões na prova da Polícia Federal. Já na PRF, o grande quantitativo de questões está na área do direito, né? Claramente está na área do direito. 70% da sua prova na PRF é direito. É ler, decorar, entender ali, beleza, vai para a prova. É isso. As duas têm redação, então vou julgar um nível aí muito parecido, né? De redação, as duas têm um nível parecido, né? As duas são CESP, as duas são certo e errado, as duas uma errada uma certa, pelo menos por hora, tá assim. Então, como eu posso julgar se uma é mais difícil ou mais fácil? É pelo jeito que elas são estruturadas e pelas matérias e qual que é o peso de cada matéria na prova. E claramente, pessoal, e aqui já finalizando o vídeo, a Polícia Federal tem uma prova mais difícil do que a PRF hoje. Isso é um fato, tá? Isso é um fato, é indiscutível. E eu quero que você comente aqui se você discorda de mim ou se você concorda também. Comenta aqui. Qual que você acha mais difícil? Você acha que eu falei besteira? Você acha que a PRF é mais difícil ou você acha que a prova da Polícia Federal é mais difícil? Comenta aqui embaixo. E eu vou dizer mais uma coisa. Se você quiser uma ajuda para estudar para uma dessas instituições, qualquer uma delas, me chama aqui no WhatsApp. Eu vou deixar meu número aí. E eu posso te ajudar, trabalho com mentoria e a minha mentoria é top, eu tenho muitos alunos conseguindo um resultado satisfatório. E também eu vou deixar um link aqui de um cursinho que eu confio muito, que é o Gran Cursos Online, me ajudou na trajetória, foi fundamental nas minhas aprovações que eu consegui aí durante os meus estudos para concurso público. Então é isso, gigantes, não esquece de comentar aqui qual que você prefere e abraços!